Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a solenidade da Ascensão de Jesus, quase terminando o tempo da Páscoa, domingo que vem celebraremos Pentecostes, e essa festa quer dizer, Jesus no Natal se fez visível na humanidade, na sua humanidade, e agora na Ascensão, ele se faz invisível para ser visto nos irmãos. Muita gente diz, se eu visse Jesus, eu seria tão bom, porque você não o vê agora, não o vê presente na vida e na vida do teu irmão, na vida do teu semelhante. Jesus tem uma pedagogia interessante. Jesus quer que a gente cresça e assuma com maturidade a nossa fé. Por isso ele nos envia com o Pai, o Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos capazes de discernir, de viver a piedade do amor, a capacidade de ter e usar o entendimento, a sabedoria, a inteligência, para ter fortaleza, para recebendo os dons do Espírito Santo, ter coragem de enfrentar esse mundo. O Papa Leão diz que o Papa Leão XIII enfrentou a Revolução Industrial, e agora o Papa Leão XIV tem que enfrentar a revolução da inteligência artificial, da tecnologia digital. É uma nova revolução que nós estamos vivendo. E nesse Dia Mundial das Comunicações Sociais, porque Jesus é o grande comunicador, e o comunicador do amor, o amor de Deus é para todos, essa é a grande comunicação de Jesus, que Deus ama a todos e todas, e não rejeita ninguém, não exclui. Se tem uma coisa que Deus não tem, é preconceito. Isso é prerrogativa humana nossa, sermos preconceituosos, elitistas, sermos misóginos, utilizarmos de xenofobia, de LGBTfobia, todas essas fobias são prerrogativas humanas. A grande prerrogativa de Jesus é amar a todos, não rejeitar ninguém. Por isso o Papa Francisco pediu tanto uma igreja de portas abertas. Eu acho que deveria ser até mais, arrancar as portas das igrejas. Logo nós vamos começar a reforma da Igreja São Miguel. Já está ficando pronto o lugar onde nós vamos ficar provisoriamente, e o arquiteto ficou me olhando, porque ele mostrou o plano da nova igreja São Miguel. Falei, não quero muro nem cerca, tem que ser aberto, para significar que a igreja é a casa de todos. Ninguém deve ser impedido, afastado, discriminado. Todos, todas têm que ser acolhidos, acolhidas. Tem gente que diz, não, só fala todos, que já está subentendido. Mas é bom a gente falar todos e todas para completar todas as pessoas. Não se rejeita ninguém. Se a gente rejeitar alguém, tiver preconceito, fala para Jesus, vou pôr minha alma na máquina de lavar roupa. Tem a máquina de lavar a alma, que é o arrependimento, o propósito. E a gente, é interessante, quando houve confissão, dificilmente chega alguém lá e diz, olha, eu sou preconceituoso, discriminei. Isso também fere. Quem é discriminado e tratado com preconceito, expulso das comunidades, marginalizado, descartado, fica ferido. E é preciso o perdão
a reparação desse dano tão violento e tão corrosivo. E nesse dia da ascensão de Jesus, ler esse trecho dos Atos dos Apóstolos é um texto que a gente devia de ler e reler essa semana inteira. E aí vocês vão gostar tanto, vão ler o ano inteiro esse texto. Pega lá na sua Bíblia, no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, de 1 a 11. É um texto tão denso e tão tenso que mostra como é a pedagogia de Jesus. Lucas começa dizendo, no meu primeiro livro, o primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Ele continuou, tem os Atos de Jesus e aqui os Atos dos Apóstolos. Teófilo, muita gente discute quem é esse Teófilo. Teófilo quer dizer amado de Deus. Podemos ser nós também. Já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou. E isso que é bonito nessa pedagogia. Fez e ensinou. Ele não ensinou para fazer, ele ensinou o que ele fez. E ele fez o que ensinou. Não tinha separação. Falou uma coisa e fez outra. Não. Fez e ensinou. Essa é a pedagogia de Jesus. Fazer e ensinar o que faz. Desde o começo até o dia que ele foi levado ao céu. Jesus foi levado ao céu para que nós continuemos a sua missão. E isso é difícil, e a gente vê aqui no texto como é difícil. Mas nós vamos ver o que diz Jesus aqui. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. O Espírito Santo que nos atualiza. O que é seguir Jesus hoje, em 2025, nesta cidade? Neste bairro, que está sendo extremamente pressionado para eliminar, varrer os moradores de rua. Onde Jesus estaria? Jesus estaria num desses condomínios, lá na cobertura, dizendo, limpa, 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 tira essa gente daí. É isso que Jesus estaria fazendo? O que Jesus estaria fazendo? Jesus estaria junto desses que ninguém quer. Porque Jesus andava com aqueles que ninguém queria. E foi a eles que Jesus se mostrou vivo. Jesus se mostra para nós vivo. Jesus não é uma memória, como disse o Papa Leão. Não é uma memória do passado. Jesus não é um super-herói. Jesus não é uma figura do passado. Ele está vivo, caminhando conosco. Está vivo na ação e na perseverança da sua igreja e dos que lutam pela fidelidade no seguimento de Jesus e no Evangelho. Por isso ele se mostra vivo, depois da paixão e com numerosas provas. E Lucas vai falar, aí a liturgia segue esse calendário do Lucas, falando dos 40 dias. Ele apareceu falando do reino. O grande assunto de Jesus é o reino de Deus, é o reinado de Deus. E nunca Jesus diz como é o reino, mas ele sempre diz como se assemelha ao reino. O reino é como aquele homem que deu uma festa de casamento e chamou os convidados, e os convidados não foram, porque estavam muito ocupados. Um tinha acabado de se casar e estava na festa. O outro tinha comprado bois e tinha que experimentar. Outro ia fazer uma viagem para o estrangeiro e precisava preparar. E o que o dono da festa falou? Vão pelas ruas e chamem os estrupiados, e chamem os abandonados, os rejeitados, os coxos, os cegos, os que ninguém quer.
vão lá, chamem todos eles para a festa. Vocês queriam ir nessa festa? Queriam ou não? Queriam. É festa só de gente estrupiada. Tudo estrupiado. Nessa festa ninguém é VIP. Os que receberam convite não foram. E o dono da festa falou: vai lá na rua, vai lá na esquina, vai lá na Praça Barão de Tietê, vai lá na Rua dos Protestantes, vai lá onde teve, que sumiu a Cracolândia, chama lá na Praça Marechal Deodoro, todos os estrupiados para virem para a festa. Chama lá o povo da Palestina, da Cisjordânia, chama o pessoal que está nos acampamentos do Sem Terra, chama os desempregados, aposentados, os estrupiados, chama todo mundo. Será que é assim que a gente chama nas nossas comunidades? Chama lá, fala para eles virem e diz: vocês estejam atentos, porque vai chegar o reino. E o que chama muito a atenção é que diz assim: durante uma refeição, Jesus era bom de garfo, hein? Quando alguém come bem, a gente fala que é bom de garfo, né? Durante uma refeição, interessante, não está escrito aqui, durante uma celebração, durante uma reunião, durante uma refeição. Jesus gostava de preparar comidinha e comer junto. Jesus diz: não vos afasteis de Jerusalém durante a refeição. Esperem, vocês vão receber o Espírito Santo, vão receber a capacidade de discernir, de perceber, de agir com coragem, com piedade, com inteligência. Impiedoso é o que mata, impiedoso é aquele que destrói, que tortura. Isso é impiedade. Torturar a imagem de Deus. E os apóstolos não entenderam nada, parecem conosco, e eles perguntam: é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Jesus está falando do reino de Deus, e os apóstolos querem saber do reino de Israel. Percebem como que eles não conseguiam sintonizar com Jesus? Jesus está falando do reino de Deus, e eles querem saber: é agora que vai ter o reino de Israel? Que você vai virar rei, e que nós vamos ser ministros, e que a gente vai comandar? Eles não tinham entendido, eles queriam o poder, e Jesus ensina o amor. Viu como nós somos parecidos com esses apóstolos de Jesus? A gente não consegue entender o que Jesus quer dizer para nós. Mas Jesus diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, para serdes minhas testemunhas. A palavra grega, e esse livro está escrito em grego, a palavra grega original quer dizer martiria. Vocês serão mártires por tudo isso. Isto é, vocês vão ter que dar a vida por isso. Vocês serão mortos por isso, por anunciarem o amor na onda de ódio, de anunciarem o serviço na onda de poder, de anunciarem a simplicidade quando tudo quer ser poder, aparência, espetáculo, para serdes minhas testemunhas. E aonde eles vão ser essas testemunhas? Em Jerusalém, que é a cidade santa. Lá na cidade santa, todo mundo deveria entender isso, mas ninguém entende. Por isso mataram Jesus, porque queriam Jesus poderoso, e Jesus é amoroso. Queriam um Jesus que impõe, e Jesus propõe.
Eles queriam Jesus que devastasse. E Jesus é um amor que constrói. Por isso que era difícil de entender. E minhas testemunhas na Cidade Santa e em toda a Judéia, até na Samaria, olha que exagero, até onde eles eram rejeitados. Vocês têm que ser minhas testemunhas em todos os lugares. A gente, quando ouve hoje a Samaria, não percebe que a Samaria era um lugar onde os judeus eram odiados. E até os confins da terra, em todos os lugares. Não sei se vocês viram agora que a prefeitura mandou o teatro de container sair daquela região, porque eles estão, além de cultura e atividades sociais, partilhando alimento do território que era chamado de Cracolândia. Queria aproveitar e mandar minha solidariedade ao teatro de containers. É até na Samaria e até os confins da terra, para todas as pessoas. Jesus não nos mandou para o povo de bem, nos mandou para todos. A igreja não é sala VIP, é para todos. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado ao céu. Por que Jesus foi levado ao céu? Porque ele não vai ficar aqui pagiando a gente. Ele está aqui no nosso meio, para que nós sejamos capazes de entender. A sua presença é ressuscitada, nós não o vemos, mas sabemos que ele está conosco. E nós não o vemos para vê-lo em todas as pessoas. Complicado isso, né? Ele está ali me olhando com uma cara dizendo, esse padre aí está meio atrapalhado. É você mesmo. Nós não vemos Jesus para vê-lo em todos, em todas. De manhã, na nossa fila do pão, quando chega um muito sujo, muito estrupiado, com a roupa toda fedorenta, eu logo falo para a Lu, leva ele lá. E você, com muita paciência, ele fica todo arrumadinho. Aí, quando volta, eu já nem reconheço mais. Fico, o que a Lu fez? Você dá um brilho. Mas a gente tem que ver nessa pessoa Jesus. Por isso que Jesus subiu aos céus. Jesus foi levado para nos levar a vê-lo. Ele está presente. Quem sabe não é ele mesmo que você está vestindo lá? Ah, mas ele está fedendo. Ele sujou toda a roupa. É interessante que ele entra, às vezes, acabrunhado e sai tão feliz. Porque é ver Jesus. Ele foi levado para que nós sejamos levados a vê-lo. Não mais visível, mas presente. Ele não está visível, mas está presente. É isso um ato de fé que nós temos que renovar todo dia. Ele não está visível, mas está presente. E os apóstolos, diz aqui, ficaram olhando para o céu. Ah, como é bom olhar para o céu, não é? Eu encontrei umas irmãs no aeroporto, segunda-feira eu fui numa audiência pública no Senado, e até falei para os representantes todos do governo que estavam lá, vocês falam tão bonito, mas nada do que vocês falam a gente vê na calçada e vê realidade. O discurso de vocês é bonito, mas não chega aqui no chão.
Aqui no chão, eles continuam descalços, com fome, apanhando da polícia, tendo suas coisas todas tiradas. Mas tem gente que adora ficar olhando para o céu. Aqui em São Paulo vai ver muita poluição, mas gosta de ficar olhando para o céu. E aí aparecem dois homens vestidos de branco que diz: o que vocês estão olhando? Esse Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo. O que vocês ficam olhando para o céu? Vão trabalhar. Vão ver Jesus no seu irmão. Não fica olhando para o céu. Acorda. Vão trabalhar. Tem gente que adora ficar olhando para o céu. Eu estou contemplando. Mas não vê Jesus do irmão. E isso dizem os padres da igreja, os mais famosos padres da igreja, os famosos da patrística. E se você não é capaz de ver Jesus no teu irmão, você não o reconhece na Eucaristia. Seja capaz de ver Jesus. O Papa Francisco dizia: quem toca no pobre, na carne do pobre, toca em Cristo. Não fica olhando para o céu. Seja capaz de ver a minha presença misteriosa no irmão. Ou é Jesus que diz: eu estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede, me deste de beber. Ou eu estou enganado? Vocês já ouviram falar isso na Bíblia? Está no capítulo 25 de São Mateus. Eu estava nu e você me vestiu. Viu? Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você me visitou. Tem gente que nunca pisou na cadeia, nunca visitou Jesus preso. Eu estava doente e você cuidou de mim. Eu era um forasteiro, você me acolheu. Isso está no Evangelho ou não? Tem gente que agora adora procurar. Lá no livro do Levítico está escrito. Devia de falar. Lá no livro de Mateus, no capítulo 25, está escrito. E está escrito lá: tudo que vocês fizerem a um dos meus irmãos mais pequenos, foi a mim. E tudo que vocês não fizeram. E tem o Evangelho que diz para Jesus: eu estava lá, eu era padre, eu fazia isso e aquilo. E Jesus vai dizer: nunca te vi. Nossa, mas eu não sei quem é você. Porque não foi capaz de reconhecê-lo no rejeitado, no enjeitado, no esquecido, no evitado, no que eu condeno. Jesus está misteriosamente presente, real, na Santíssima Eucaristia, e nós nos alimentamos da Eucaristia porque nós somos indigentes, porque nós somos pequenos, porque nós somos fracos. Jesus, quando viu a multidão faminta, fez o quê? Falou: vai trabalhar, seus vagabundos. Foi isso que Jesus falou? E os apóstolos disseram: nós não temos nem dinheiro para comprar comida para toda essa gente. E Jesus falou: vão lá para o Bom Prato. Vão comer lá do outro lado. Sai para lá, bando de desocupado. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus falou: tem pão aqui? E trouxeram um pouquinho. E Jesus, é impressionante, não é o que ele fez? Mandem todos sentar. Jesus não falou: rapa fora. Jesus falou: sentem. E fez o quê?
diz o texto do Evangelho, mandou distribuir o pão tanto quanto queriam. E ainda sobrou 12 cestos. É impressionante, né? Mas a gente não aprende. Não aprende. E por isso que Jesus diz, serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Vós sereis meus mártires. Quando diz, vós sereis minhas testemunhas, vós sereis meus mártires. Vai ter conflito, vai ter dificuldade? Vai. Vai ser tudo fácil? Não vai. Vai ser tudo mar de rosas? Não vai. Vai ter confusão? Vai. Vai ter que enfrentar interesses? Vai. Jesus não faz propaganda enganosa. Ele diz para nós, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Jesus não falou, quem quiser me seguir, pega o seu Toyota e vem atrás de mim, que estou aqui numa Ferrari. Jesus diz, quem quer me seguir, pegue a sua cruz e venha atrás de mim. Isto é, seja fiel até o fim. Não é que Jesus quer que a gente sofra, mas Jesus não engana que vai ter sofrimento e que vai ter escolhas que têm que ser feitas. Nós gostamos de escolher o grande, Jesus escolhe o pequeno. Nós gostamos de escolher o forte, Jesus escolhe o fraco. Nós escolhemos e gostamos de escolher o poderoso, Jesus escolhe o que não tem força nenhuma. Que coisa, né? Jesus é um problema, né? E só arranja problema para nós. Quem não quer ter problema, deixa Jesus para lá. Que ele sozinho já se encrencou bastante. O Pedro bem que falava para Jesus, não se mete em confusão. Vamos abrir uma peixaria que é melhor. E uma padaria, porque a gente vai trazendo as pedras, você vai transformando em pão, e a gente vai vendendo. Não ia ser uma boa? Falaram para Jesus, é melhor você ser rei. E Jesus quis? Não. Jesus quis ser sempre servidor. Queriam dar para Jesus a coroa, e ele escolheu a jarra e a bacia. Queriam dar para Jesus o cetro real, e ele ficou na mão com um caniço. Queriam dar para Jesus uma coroa de ouro, e ele ganhou a coroa de espinhos. Ou nós entendemos, ou vai ser difícil entender. O que os discípulos fizeram? Não entenderam nada. Quando Jesus foi levado ao céu, eles o adoraram, reconheceram nele o Senhor. Mas o que eles fizeram depois? E em seguida voltaram para Jerusalém. E ainda estavam com grande alegria. E estavam sempre no templo. Mas não entenderam nada. Voltaram para a cidade que condenou Jesus, estavam todos felizes e foram para o templo louvar a Deus. Que Deus era esse? Ninguém sabe. Não era o Deus de Jesus. Esse trecho do Evangelho de Lucas é uma grande decepção, porque eles não entenderam nada. Parece conosco. Parece conosco que continuamos querendo ganhar, e como diz Santa Edith Stein, nós vamos perder.
Não tenham medo de perder. Esses dias eu até coloquei no meu Instagram, porque vai ver agora o consistório para remarcar a canonização do beato Carlo Acutis, que é o padroeiro da internet. Olha, o Carlo Acutis vai ter um trabalho ainda mais com a inteligência artificial e com os fakes que se faz na inteligência artificial. Mas é muito bonito a cena que é descrita pelos que acompanhavam o Carlo Acutis. Ele entrou na igreja, ia entrar na igreja e viu um morador de rua deitado na porta e chorou. E chorou, sendo uma criança, um menino, ele chorou diante da impiedade dos adultos que deixam uma pessoa dormindo na porta da igreja. O padre Tarcísio, que está aqui agora na paróquia São Carlos Borromeu, outro dia falou lá na paróquia onde ele estava, que estavam reclamando que os moradores de rua estavam dormindo na porta da igreja. E aí o padre falou, sabe por que eles estão dormindo na porta da igreja? Porque eles acham que nós somos gente boa e que ninguém vai fazer nenhum mal para eles. E aí todo mundo na igreja falou, nossa, eu sou essa gente boa. Eu queria varrer e tirá-lo de lá. E o padre Tarcísio disse, eles acham que todo mundo aqui é gente boa, que ninguém vai fazer mal para eles. Por isso eles dormem aqui na porta, que ninguém vai chutá-los. Ninguém vai cuspir neles. Ninguém vai tirar a coberta deles. Por isso que eles dormem na porta da igreja. Porque eles acham que aqui eles não vão ser rejeitados. Que coisa, né? Aí ficou todo mundo com a cara vermelha. Ou como diz em algum lugar, nem ficou com a cara vermelha. Ainda o padre dizendo, é porque eles acham que vocês são gente boa. Que o Carlo Acutis, que vai ser canonizado, nos ajude a chorar, a nos arrepender, de nos calar diante da tortura e da violência que se faz contra os pobres. E esse, que será um novo santo da igreja, levava na sua mochila lanchinho para levar para os moradores de rua, levava agasalhos para vestir os moradores de rua. Pedia para a mãe dele encher a mochilinha dele da escola de lanchinhos, para, saindo da escola, ele ir comer o lanchinho com os irmãos de rua. Aí disseram, por que ele vai ser canonizado? Porque ele viu Jesus no pobre. Por isso que ele está com o corpo está incorrupto em Assis, e ele quis ficar em Assis, a cidade do Poverello, porque ele foi capaz de ver Jesus nos pobres. Sejamos capazes também que a solenidade da ascensão do Senhor não o tornou invisível, mas o tornou presente nos irmãos e nas irmãs. Amém.